Ni hao, pessoas que não aprenderam sobre a história da China no ChatGPT. Tudo bem com vocês? E tome mais um canal falando alguma groselha da China com texto feito por inteligência artificial. Essa é a China, o local com as proibições mais estranhas que existem. Essa é uma das nações mais opressoras do mundo. E tem leis e controles severos contra a população. Semelhante à Coreia do Norte. Fonte, Instituto MR. Deixa aí nos comentários onde é que vocês acham que vê as fontes do vídeo desse cara. As leis chinesas são verdadeiros abusos contra a população, com prisões, tratamentos de choque e penas de morte. Agora vamos ver todos eles e descobrir coisas estranhas, como o atentado das criptomoedas e o sequestro de uma criança por ser considerada a reencarnação de Buda. Tudo isso de uma forma econossimples. Econossimples. Falando de legislação chinesa. Entre as proibições mais bizarras e inexplicáveis da China está a reencarnação. A reencarnação é proibida, a menos que seja autorizada pelo governo, inclusive em livros e filmes. Isso não é inexplicável, né? Porque existe uma disputa sobre o controle do budismo. O Dalai Lama daqui a pouco vai de Rainha Elizabeth, né? Ele já tem aí uns 80 anos, sei lá, ele já é bem idoso. E a China quer controlar de onde é que vai nascer o novo Dalai Lama. Então, por isso essa proibição. Outra proibição nacional que pode ser considerada inexplicável é a viagem no tempo. Para o governo chinês, fez total sentido criar uma lei que proíbe qualquer cidadão a viajar no tempo. Séries, filmes e histórias com viagem no tempo também são proibidas. Agora, isso aí das séries e filmes eu não faço ideia. Mas óbvio que tem explicação para a legislação, né, cara? Só porque vocês não sabem, não tem explicação. Isso aí, inclusive, é Hong Kong. Que nós vimos algumas proibições estranhas. Duas. Vamos ver algumas um pouco mais abusivas e à medida que o vídeo avança, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Uma vez, o líder da China, o ditador Xi Jinping, foi comparado com o ursinho Pooh. Devido aos seus olhos muito separados e a sua aparência estranha, a comparação gerou sua aparência estranha. Muitas piadas e risadas pelo mundo. A mulher dele também foi... Essa não é a esposa dele. Essa aí é a... Putz, qual que é o nome dela, cara? Ela era CEO de Hong Kong. Esqueci o nome dela. Carrie Lam, eu acho. Alvo dos memes. Não é a esposa dele. Ela foi comparada com o leitão, por estar sempre vestindo rosa, a mesma cor do amigo do Pooh. O líder se enfureceu e decidiu criar leis, proibindo nacionalmente qualquer artigo, imagem ou item do ursinho Pooh. Isso é mentira. Tudo deveria ser completamente proibido em território chinês. Isso é mentira. Inclusive vende ursinho Pooh na Disney de Shanghai. O ursinho Pooh tá no desfile, né? Todo dia, acho que às 5, 6 horas da tarde, tem um desfile na Disney e tem lá o ursinho Pooh. Vende aqui nas lojas aqui perto de casa. Isso é só mentira. O lance de fazer piada com o presidente é um problema para o confucionismo. As sociedades confucionistas, e aí não é só a questão da China, né? A gente vai ver as Coreias, Japão. Não é aceito fazer piada com o líder dessa forma. Depreciativo. Simplesmente não é aceito. Não é porque o Partido Comunista, o Xi Jinping é comunista e não gosta. Em sociedades confucionistas, isso não é aceito. Comparado a um personagem. E na sua visão, ele deve ser respeitado pelos cidadãos inferiores que devem adorá-lo como... Inferiores que devem adorá-lo. Olha o nível do vídeo. Um deus. E assim ele criou mais essas proibições. As crianças chinesas nunca vão conhecer esse personagem apenas pelo capricho do ursinho Pooh. Quer dizer, do Xi Jinping. Além disso, na China existem severas... Nossa, além de tudo é mentiroso. Leis para personagens com características duvidosas. É assim que as leis chinesas se referem a personagens com características afeminadas ou de gêneros diferentes do hétero. Qualquer personagem da ficção, dos videogames ou até mesmo dos livros que não sejam claramente héteros são totalmente proibidos em território chinês. Isso não é verdade, porque tem inclusive clínica para transição de crianças, clínica pública em Shanghai. O problema da China com a questão de gays ou lésbicas começa com a colonização, com a chegada do cristianismo na Ásia. E isso a gente vai ver em vários países. Em Singapura até hoje é crime 2 homens fazerem sexo. Mulher nunca é, né? Mas é crime 2 homens fazerem sexo. Isso vem com os colonizadores. Caso o personagem falhe,
se vista ou pense em alguma coisa que não seja puramente hétero, ele é automaticamente proibido na China. Essa é uma determinação do próprio Xi Jinping. Sim. Segundo ele, para não Sim, deixar foi ele que escreveu a lei. É assim que a China funciona. cidadãos chineses estranhos, pois é assim que ele se refere a quem não é hétero. Isso não é verdade. Por falar nisso, até 2001, a homossexualidade era considerada uma doença mental na China, e os homossexuais eram presos e levados para hospícios. Eu truco essa informação também. Porque, se eu não me engano, já é há mais tempo, né, que a homossexualidade não é considerada doença na China. Eu truco isso aí. Lá eles eram tratados com a doença da homossexualidade. Na Inglaterra eles ganhavam maçã envenenada, né? Ah, não, isso aí o Alan Turing comeu uma maçã envenenada porque ele queria. Mas o Alan Turing, que era gay, o governo deu opções para ele. Numa deles era castração química, né? O tratamento para curar as pessoas envolvia uma série de choques elétricos que causavam ferimentos e queimaduras, além de fortes drogas e lavagem cerebral. Lavagem cerebral. O tratamento não O cara funcionava, acha que a gente tá no Laranja Mecânica. os pacientes eram levados para uma ala mais restrita para o tratamento de choque diretamente no cérebro, o que geralmente causava a morte dos pacientes. O Rock que escreveu esse vídeo, né? Essa prática aconteceu por muitos anos. Eu tava e lá. ainda acontece em algumas Sim, regiões. com Apesar certeza. de não ser mais considerada uma doença mental, não ser hétero é alvo de críticas sociais fortes, pressão social e principalmente pressão do governo. A pressão social acontece por conta da lei do filho único, né? Então, para um casal que tem um filho só, um filho ou uma filha, né, e eles são homossexuais, para eles é assim, não vai ter a continuação da nossa família, né? Porque na China é proibido homossexuais adotarem crianças. Uma pessoa solteira pode, mas um casal homossexual não existe na legislação chinesa, né? A legislação só prevê casamento entre homem e mulher. Isso é uma parada que está muito errada, né? Inclusive, acho que 2 anos atrás, teve um advogado grande aqui da China que é homossexual e ele processou o governo e perdeu. Então, isso já devia ter caído faz tempo, né? Na China, também é considerado mas assim, o que eu ia falar que eu esqueci é que normalmente as pessoas não se importam. Porque para eles, a sexualidade é uma coisa que tu lida em casa. Então, o que tu faz dentro de casa não interessa a ninguém. Assim, ninguém. Tem um monte de gente aqui que tem amante, ninguém se importa, porque esse é um problema teu dentro de casa, sabe? Na rua é outra história. que uma pessoa assim não está totalmente dentro do seu normal e precisa de algum tipo de ajuda médica. E assim, a China entra para a lista de uma das nações mais preconceituosas de todo o planeta. Sim. Outra proibição que pode ser mais severa do que você imagina é mostrar o dedo do meio. Isso aí parece a Tailândia. Isso aí não é na China. É considerado um Deve ser o gesto Chinatown da Tailândia. obsceno e pode resultar em multa. Assim como falar alto ou gritar em público é proibido e pode gerar multa e até prisão. Isso. Mano, nunca pisou na China, né? A gente sabe que quando o cara fala uma besteira dessa, o cara nunca pisou na China. Todo mundo grita aqui o tempo todo, sabe? Não existe isso de gritar na rua e só tomar a multa. A internet chinesa é controlada pelo governo. Não é possível acessar a internet sem que o governo saiba exatamente o que você acessou, a que horas e por quê. E tu acha que nos Estados Unidos funciona como, Biduzão? Caso você acesse algo que questione ou vá contra qualquer decisão do governo, a polícia vai bater na sua porta e pedir explicações dos sites que você acessou. Isso é mentira, tá? O YouTube é totalmente proibido na China, pois a plataforma se recusou a seguir as ordens do líder chinês e suas severas exigências. Viu o nível do discurso? Vamos lá, o YouTube é proibido na China porque eles se recusaram a seguir a legislação chinesa. Então não é que o YouTube é proibido, eles se recusaram a seguir a legislação chinesa. O YouTube não segue a legislação dos Estados Unidos no Brasil ou na Europa. Eles seguem a legislação do Brasil e da Europa. Mas na China eles não quiseram. E um dos maiores problemas é que os dados tinham que ficar na China. Isso conta para o Google, isso conta hoje para o Facebook, isso conta para várias redes sociais, Twitter, que nunca chegaram aqui porque não quiseram se adaptar à legislação chinesa. Então, o governo chinês mandou criar sua própria plataforma de vídeos. O governo mandou criar. Tipo, olha, vocês não precisam de uma rede social para vídeo. Eu quero que vocês criem uma.
100% monitorada, chamada 100% Bilibili. monitorada. Xi Jinping pediu uma rede social livre de críticas contra o próprio governo e de personagens afeminados. E também bloqueou todo o tipo de imagem e vídeo do ursinho Pooh da plataforma Bilibili. Nossa, mano, quanta mentira, cara. A empresa Meta foi o próximo alvo do tirano, Tirano. que ordenou que o Facebook e Instagram deveriam se dobrar aos seus pés e obedecer cegamente às suas exigências. Que Mas canalzinho bosta, hein? O Facebook foi bloqueado na China, eu já contei essa história várias vezes, porque tinham grupos terroristas em Xinjiang que mataram centenas de pessoas se organizando dentro do Facebook. E a China pediu para o Facebook fazer alguma coisa e o Facebook, como conhecidamente trabalha com o governo dos Estados Unidos que patrocina esses movimentos em Xinjiang, falou, olha, a gente não pode fazer nada. Então a China cortou o Facebook. Na época que o Instagram não era do Facebook, não era da Meta, era liberado aqui na China. Só foi bloqueado quando foi comprado. E foi a mesma coisa com o WhatsApp. as empresas do Mark Zuckerberg acharam mais sensato não seguir as ordens do ditador. Isso é mentira, porque eles estavam tentando, eles ainda estão tentando criar um Facebook para entrar na China. Um mercado gigantesco, cara. Solicitaram a remoção de artigos religiosos, principalmente cristãos, o bloqueio completo de conteúdos que poderiam expor de alguma forma ao governo chinês, e também eles queriam manipular o povo para que o conhecimento não chegasse de nenhuma forma até eles. O principal Porque o Facebook não faz isso nos Estados Unidos, né? O objetivo desses bloqueios era não deixar com que o povo chinês conhecesse a verdadeira democracia. Além disso, as redes sociais deveriam bloquear e banir usuários que demonstrassem qualquer tipo de ligação com LGBTQIA+. Isso. Maluco, o que tem de conteúdo LGBTQIA+, nas redes sociais chinesas, e assim, as pessoas estão lá, cara, estão lá. Eu tô num grupo do WeChat aí, de pessoal de uns chinês aqui de esquerda, então eles compartilham bastante notícia, que tem uma transexual e tem dois gays, dois caras gays. Eu conheço dois caras aqui em Jami, né? Tipo, pessoas que eu conheço, né? Não é que são só esses dois que são gays. E, assim, e eles estão nas redes sociais, cara. Eles têm grupo LGBTQIA+. É muita... Nossa, mano. É muita propaganda. Isso significa que grande parte dos conteúdos e até influenciadores seriam banidos das plataformas por exigência chinesa. E assim, por não cumprir essas ordens, todos os produtos Meta foram convidados a se retirar da China. Hoje é proibido usar o Instagram e Facebook por lá, e as redes são completamente bloqueadas no país. Pelos motivos que eu expliquei. Nessa mesma época, o governo chinês investiu bilhões de dólares na produção e impulsionamento de redes sociais com algoritmos espiões. Foram criadas várias redes sociais teste, cumprindo todas as ordens do ditador e com uma forte censura. Os caras acham que o Xi Jinping manda assim, olha, faz isso, faz aquilo. Os caras não têm noção de como é que funciona a legislação chinesa, cara. Nossa. Então nasceu TikTok, Kuai, entre outros, que são redes capazes de capturar todos os dados do usuário. Apesar de aplicar todos os bloqueios em território chinês, o líder não liga para que esses bloqueios não estejam ativos fora do seu território, como podemos ver hoje em dia nos nossos próprios aplicativos. Após esses problemas, Xi Jinping começou a viralizar no Twitter como o ursinho Pooh. E então, ele descobriu que o povo chinês estava mais uma vez tirando sarro da cara dele. Tem milhões de chineses no Twitter, sabe? Se a China quisesse derrubar esse povo todo, eles já tinham derrubado. Os usuários não só foram encontrados pela polícia, como foram todos presos. Eu tava lá, eu era um dos policiais, inclusive. Além do governo bloquear permanentemente o Twitter do território chinês. Depois de achar que havia se livrado Twitter nunca entrou na China. De todo e qualquer oposição, o ditador ainda se deparou com problemas das buscas no Google, que facilitavam encontrar qualquer tipo de item na internet. Saiu mais uma... Não é o que o Google quer que vocês achem. Proibição. Dessa vez, retirando o Google dos chineses. Em poucas semanas, o povo chinês aprendeu a usar VPNs para mascarar suas localizações e acessar as redes sociais que foram proibidas para eles. E mais uma vez, o líder chinês criou uma severa proibição. Dessa vez, para multar com taxas altíssimas ou prender quem fosse pego usando o VPN. Não é crime usar VPN na China. Não é. Eu conheço membros do Partido Comunista que usam VPN. Eu conheço gente normal que usa VPN. Eu uso VPN. Não é crime. O que é crime? Pegar notícias de fora, por exemplo, que
que falem sobre a secessão de Taiwan, de Hong Kong, por exemplo, que estejam apoiando esses movimentos e publicar nas redes sociais chinesas. Isso pode dar cadeia, isso pode dar problema. Agora, acessar só por isso não é crime. China investiu mais alguns Quanta milhões mentira, para criar cara. ferramentas de detecção capazes de encontrar essas pessoas. Sim. As proibições da China chegaram a um nível extremo em alguns casos. A proibição chinesa mais famosa de todo o mundo é a dos filhos. Os casais atualmente podem ter no máximo 2 filhos. Mais do que isso, é considerado ilegal. E as pessoas com mais de 2 filhos recebem multas exageradas. Muitos levam a vida toda para Já pode ter 3 filhos. Tem província que já não tem mais limite. E a questão da multa depende muito de local. Por exemplo, aqui em Xiamen, que é uma cidade pequena, a multa era coisa de $100. Então não é... Nossa senhora, que videozinho, de cara. pagar. Nossa, tem Até 10 minutos desse vídeo ainda. 2016, era permitido ter apenas um filho na China. Essa lei foi alterada para 2 desde 2016. Isso porque o governo chinês detectou um problema nas taxas de Demorou natalidade. demais, inclusive. Por muito tempo, existiu a lei que obrigava as famílias a terem um único filho. Na época que essa lei foi criada, as famílias tinham em média 5 filhos. Era muito comum na China antiga casais com 10 filhos, ou até mais. Como era no Brasil, né? Mas assim, a China, quando cria essa lei, tinha tanta exceção que acho que depois de uns 6, 7 anos, só 38% da população encaixava na lei do filho único. Mas a média eram 5 filhos por casal. E a China estava superpovoada, sem nenhum tipo de controle. Isso levou o governo a criar uma lei de 1 filho por casal. Essa lei atravessou gerações. O problema dessa lei é que a taxa de natalidade caiu drasticamente e as pessoas envelheceram. Isso significa que a população jovem reduziu drasticamente e novas pessoas jovens não nasceram para renovar a mão de obra. Isso assim, é verdade. Notou-se que a mão de obra jovem estava reduzindo drasticamente enquanto a taxa de novos aposentados crescia rapidamente. De novo, isso não é na China, né? Isso é na Tailândia, no Laos, mas isso não é na China. Isso trouxe um certo desequilíbrio econômico para o governo, que foi forçado a mudar a lei. Depois disso, vamos para as superstições. Xi Jinping acredita que a letra N é considerada um sinal de má sorte. O Xi Jinping, ele mesmo, é só ele. Só no nome dele tem 3. E essa superstição é levada muito Só tem 2, não é Xin, é Xi Jinping. sério, a ponto de terem sido criadas várias leis com severas punições para quem usa a letra N. Por exemplo, nas placas dos carros chineses é totalmente proibido a letra N. Mas isso não gerou tantos problemas quanto a proibição que vem logo a seguir. É tanta mentira que é até difícil, cara. É difícil. O ditador chinês proibiu o uso da letra N nas redes sociais. Os caracteres chineses que são usados para escrever o mandarim Peraí. não têm o caractere N. Porque o caractere, né, o caractere que a gente usa para escrever em chinês não tem letra, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, eu vou botar N. N. Inclusive, o primeiro nome que aparece aqui é de uma chinesa, Nicole. N. Como que não existe, cara? Que maluquice é essa? Mas a maioria das tecnologias celulares... Então, assim, no nível da mentira é tão grande que Ni Hao, que é o oi, né, olá em chinês, começa com N. e redes sociais têm o inglês como base e usam muito a letra N, como todas as outras do alfabeto. Ni hao. Na sua proibição Ni hao. bizarra, sites, marcas, lojas e redes sociais precisariam mudar completamente as suas estruturas. Alguns sites precisaram mudar a estrutura completa dos seus códigos para atender a nova exigência Isso é muita mentira. Tem 2 sites grandes aqui na China para a gente fazer compras. Um é o Taobao e o outro é o JD. JD quer dizer Jingdong. Tem 2 N's nessa palavra. É muita mentira, cara. É um troço absurdo demais. Ursinho Pooh. E para falar em coisas estranhas, você já viu algum chinês de barba? Provavelmente não. Isso aconteceu porque em algumas regiões específicas da China, a barba é totalmente proibida. O homem que for pego usando barba vai ser detido e preso pela polícia local. Isso... Ai, senhor. Os chineses, de modo geral, eles não têm muito pelo no corpo, né? E principalmente no rosto.
Então eles têm alguns tufos de barba, assim. Eu vejo isso muito com os caras que trabalham comigo. Tem um cara que trabalha comigo, um chinês, que ele tem bastante barba. Tipo esse cara do vídeo aí agora, né? Tipo, bastante. Mas a grande maioria, eles não têm. É uma barba muito ralinha, assim. Então eles fazem a barba direto porque não tem nada, né? Isso porque o governo acredita que o uso de barba pode ser um sinal de extremismo religioso. E um dos medos mais secretos do líder chinês é o medo de bonecas. Sobre isso do extremismo religioso, volta lá para a questão dos uigures em Xinjiang, né? Quando começam os atentados terroristas em Xinjiang, foram feitos por grupos radicais islâmicos, aí, que eram uns caras com barba gigante. Então o governo falou, olha, né, existe uma conexão aí. Então lá em Xinjiang existe uma proibição, mas não é que se o cara tiver barba grande o cara vai preso. Sabe? Não existe isso, até onde eu sei. Ele decidiu proibir a comercialização de certos tipos de bonecas no país dele. Elas foram proibidas em toda a China, por serem consideradas perigosas para as crianças. E o líder chinês as chama de bonecas demoníacas. Também existe uma proibição específica para profissionais de marketing, já que é proibido usar qualquer palavra de qualquer outro idioma que não seja puramente chinês. Palavras em inglês, espanhol ou outros é considerada um atentado contra a cultura e os costumes chineses. Nossa, cara. E propagandas ou anúncios com essas palavras são duramente punidos. Isso é mentira? Meu Deus do céu, mano. Nossa, é porque eu não consigo achar, véio, que é difícil agora. Porque, como eu falei, é tanta mentira que é difícil. Mas aqui no próprio JD eu tenho coisa escrita em inglês, sabe? É um nível de mentira que é difícil de... É tanta uma atrás da outra que é difícil de lidar, cara. Um desenho animado chamado South Park revelou em um episódio algumas verdades sobre a China sim. E satirizou grande fonte, né? O South Park. O governo. Isso fez com que a China bloqueasse e proibisse completamente a comercialização ou até proibir que as pessoas assistam a esse desenho. Se você for pego assistindo South Park na China, você poderá ser preso. A gente tem que entender o contexto, né? Os Estados Unidos invadiram a China em 1898, se não me engano, na invasão dos 8 países, na invasão punitiva dos 8 países, depois da Revolução dos Boxers. Depois da Revolução dos Boxers. Então, quando tem um país, um desenho animado de um país colonizador safado que invadiu a China e queria dividir a China, como eles fizeram com o Vietnã, como fizeram com a Coreia do Norte, esse desenho falando mal da China, a China tem todo o direito de simplesmente proibir esta merda de circular por aqui, né? Vamos acelerar um pouco antes de chegar nas criptomoedas e na reencarnação do Buda. A cor laranja é totalmente proibida em casamentos chineses. É proibido criar empresas com... A cor laranja é proibida, mas não é por conta de lei, né, gente? Isso aí é questão de cultura, né? Como nenhuma noiva casa de preto, normalmente, né? Não casa de preto, casa de branco no Brasil. Nomes estrangeiros. Em várias cidades chinesas, os cães são proibidos, principalmente os de raças grandes e gigantes. Por conta de gente que não cuida, né? Não tira cocô quando o cachorro caga, ou o cachorro é muito barulhento. É mais nesse sentido. Práticas religiosas e espirituais como Feng Shui e Falun Gong são proibidas por Xi Jinping. Ele acredita que elas são uma verdadeira oposição ao seu governo. Eu acho interessante como ele fala que o Xi Jinping não tem mais nada para fazer além de ficar proibindo coisa o tempo todo, né? O Feng Shui não é proibido na China. A Falun Gong é porque é uma seita e seitas deveriam ser proibidas em qualquer lugar. Os sites de notícia estrangeiros, como a CNN ou similares, são totalmente proibidos. É um bando de propaganda dos Estados Unidos. Notícias acessadas pelo povo chinês vêm do próprio governo. A China tem suas próprias emissoras de TV e portais de notícia governamentais que controlam todo o tipo de informação que entra no país e também controlam o que o povo pode saber ou não. Muitas notícias mundiais não chegam à China. Qualquer tipo de... quê, né? Não vou citar nenhum exemplo porque foda-se. Charge, piada ou qualquer tipo de sátira ou até indireta contra Xi Jinping é proibida. Ele mesmo criou essa proibição. Ele mesmo. Falando. Ele fica o dia inteiro pensando o que eu vou proibir hoje. De novo, o confucionismo não aceita piada com líder. Não aceita esse tipo de coisa. Não dá pra fazer sátira com Xi Jinping porque a sociedade confucionista não aceita. Não é o Xi Jinping. Portanto, não é permitido criticá-lo de nenhuma forma.
nem muito menos fazer qualquer tipo de piada ou humorismo. A Piada com ele não pode mesmo, né? Como eu já falei. pena pode ser prisão ou até a morte. Não vai ser morto. Inclusive, a China é o país que mais exerce a pena de morte em todo o mundo. Ela detém o título de país recordista no uso da pena de morte. E várias proibições que já falamos aqui podem acabar nesse mesmo resultado. Mas raramente acontece. A China possui um dos sistemas de censura online mais rigorosos Isso é do verdade. mundo, conhecido como o Grande Firewall da China. Ele foi criado e é mantido ao custo de milhões de dólares anuais para que o povo não tenha acesso à informação. Não. É para literalmente impedir que a propaganda de fora entre aqui. Porque a China foi um país dividido por colonizadores safados. Eles não querem que aconteça de novo. Há alguns anos atrás, muitos chineses estavam vivendo da mineração de bitcoins e outras criptomoedas, até o governo chinês entender que isso era um abuso contra a democracia e decidiram proibir completamente a comercialização e mineração de criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Com isso, vários O problema de criptomoedas é que não é rastreável. E a China controla todo o sistema bancário do país. investidores migraram para o uso de VPNs, uma tecnologia capaz de driblar o governo. E logo, várias leis e proibições novas contra os VPNs foram criadas, dessa vez com penas muito mais quanta severas. mentira, cara. E assim, o governo neutralizou pelo menos 95% das criptomoedas em seu território. O xadrez, Uno, banco imobiliário e todos os outros tipos de jogos de cartas e tabuleiros são totalmente proibidos na China. Nossa, mano, o campeão mundial de xadrez é chinês, cara. Olha o nível do ridículo que esse cara passa, mano. O campeão mundial de xadrez é chinês. A não ser que o jogo tenha sido criado Isso pelos é mentira. próprios chineses, ele é Mais uma proibido. mentira. E por falar em jogos infantis, vamos ver o fato mais bizarro já relatado em O mais toda a bizarro. história da China. No final do ano de 1995, um menino começou a ganhar fama por ser supostamente a reencarnação de Buda. O crime que ele cometeu foi ter sido reencarnado sem a autorização do governo chinês. O menino é filho de uma família rica e supostamente vai ser o homem mais iluminado da Terra, segundo a crença local. Além desse menino ser um criminoso por ter reencarnado, ele seria a figura de um líder além do líder chinês. E assim, os papéis foram assinados. E a criança, com apenas 6 anos de idade, foi presa. Provavelmente ele foi morto. Provavelmente. Mas até hoje, quase 30 anos depois, ele continua desaparecido. Eu não sei nada dessa história aí. Pelo crime de ter nascido Mas considerando o resto do vídeo, né? Isso deve ser mentira também. com uma reencarnação. Nesse momento, outro menino é considerado a reencarnação Mongol. de Bogd. Ele também está sendo caçado para ser preso pela China. Conhecido como Ei Altonar, esse garoto de apenas 8 anos de idade foi considerado por Dalai Lama como uma reencarnação de um grande líder iluminado. Dalai Lama é um título para a Ásia, assim como o Papa é um título Se eu não me engano, esse moleque é mongol. Então, não, a China não tá tentando prender o moleque. para o Ocidente. E o atual Dalai Lama disse que o Ei Altanar será o próximo iluminado. Apesar de nem sequer ao menos ser chinês, a criança está sendo caçada. E se ele for pego e preso, jamais será solto. E por falar em Meu Deus do céu, maluco. crianças, China e leis estranhas, o trabalho escravo é legalizado na China, Nossa, inclusive maluco. para crianças. É muito comum ver crianças de 6 anos trabalhando em linhas de fábrica industriais para ganhar apenas alimentação e Isso é mentira. E assim, é muito comum ver crianças de 6 anos em fábrica, mas a imagem só mostra adultos. Que interessante, né? Inclusive mostra adultos, provavelmente na região de Xinjiang, que está escrito em árabe, em alguma língua arábica, né? Sobre a escrita em chinês ali. Olha o nível da mentira, cara. Não é permitido trabalho infantil na China. Inclusive, o meu chefe não consegue entender como é que eu fiz faculdade e trabalhei ao mesmo tempo. Isso é mentira. moradia, quase sempre em situações precárias, beirando a miséria. Os trabalhadores escravos chineses trabalham cerca de 16 horas por dia. Esse é o Mano, professor no Brasil deve trabalhar mais que isso, cara. Motorista de Uber no Brasil deve trabalhar mais que isso. motivo principal dos produtos da China serem tão baratos. A mão de obra é barata. Não. Muito barata. Não é mais. Sendo um verdadeiro trabalho em troca de comida.
Tudo isso é aprovado e legalizado pelo governo chinês. Os operadores da fábrica que eu trabalho ganham 5 mil reais por mês, cara. Pelo amor de Deus. Para ter uma ideia da situação, muitos trabalhadores morrem durante o trabalho, Nossa, maluco. seja por desnutrição ou exaustão. O cara falar isso enquanto tá morrendo gente no Brasil por exaustão no trabalho. Nossa, não sei nem o que São falar mais, cara. trabalhos Não sei o que falar mais. minuciosos, feitos próximos a máquinas que cortam, furam, prensam ou Eu não sei o que queimam. falar mais. Além disso, os escravos legalizados da China não possuem os recursos necessários para sua segurança pessoal. O cara fala um negócio desse, mostra a imagem das pessoas usando todo equipamento de proteção para eletrônicos, usando uma máscara. Olha o nível, cara. Olha o nível da parada. Os Estados Unidos têm um sistema carcerário que literalmente é trabalho escravo. Eles reconhecem isso. E aí o cara quer falar da China que não tem lei para isso. Que é mentira, é só mentira. Esses adultos e crianças que trabalham nessas situações deploráveis muitas vezes entram em depressão e tiram as suas próprias vidas. Ai, foi difícil, cara, foi difícil. É muita mentira, cara. Em um vídeo desse com sei lá quantos views, é muito absurdo, molecada. Bora compartilhar isso aí, pelo amor de Deus.